Depressão, doença ou demônio? Tem depressão na Bíblia? Quem teve depressão na Bíblia? Bem-vindos a mais um quadro Tem na Bíblia. Fala, meus queridos, estou eu aqui de volta com mais um quadro Tem na Bíblia de hoje. E olha, hoje o vídeo vai ser um pouquinho extenso, mas eu espero que você tenha bastante paciência, porque tem muita informação que pode ajudar você e alguma pessoa que esteja passando por esse quadro depressivo, tá bom? Bom, muitas pessoas me perguntam se depressão é doença ou é demônio, porque tem gente que fala que não, que depressão é uma possessão demoníaca, e tem gente que não, que depressão é uma doença. E aí as pessoas querem saber sobre isso e também me perguntam, olha, quem já teve depressão na Bíblia? Tem depressão na Bíblia? O que a Bíblia fala sobre isso? E é isso que nós vamos tirar essas dúvidas para você, tá bom? Eu quero ler com você, começar falando então sobre depressão e explicando para você o que é depressão. Para a gente falar sobre isso, nós temos que entender o que é, depressão e as causas da depressão. Então eu quero ler com você aqui, não se importe de eu estar olhando para cá, porque eu estou filmando com essa câmera aqui, mas eu estou olhando aqui o texto na frente do computador, tá bom? Depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração do humor caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como os distúrbios do sono e do apetite. É importante distinguir a tristeza patológica daquela transitória provocada por acontecimentos difíceis e desagradáveis, mas que são inerentes à vida de todas as pessoas, como a morte de um ente querido, a perda do emprego, os desencontros amorosos, desentendimentos familiares, as dificuldades econômicas e etc. Diante das adversidades, as pessoas sem a doença sofrem, ficam tristes, mas encontram a forma de superá-lo. Nos quadros de depressão, a tristeza não dá trégua, mesmo que não haja causa aparente. O humor permanece deprimido praticamente o tempo todo, por dias e dias seguidos. Desaparece o interesse pelas atividades que antes davam satisfação e prazer, e a pessoa não tem perspectiva de que algo possa ser feito para que seu quadro melhore. Existem fatores genéticos envolvidos nos casos de depressão, doença que pode ser provocada por uma disfunção bioquímica do cérebro. Entretanto, nem todas as pessoas com predisposição genética reagem do mesmo modo diante de fatos ou fatores que funcionam como um gatilho para as crises, acontecimentos traumáticos na infância, estresse físico e psicológico, algumas doenças sistemáticas, consumo de drogas lícitas e ilícitas, certos tipos de medicamentos. Mulheres parecem ser mais vulneráveis aos estados depressivos em virtude da oscilação hormonal, a que estão expostas principalmente no período fértil. Além do estado deprimido, sentir-se deprimido a maior parte do tempo, quase todos os dias, e da anedonia, interesse e prazer diminuídos para realizar a maioria das atividades, são sintomas da depressão. A alteração de peso, que é a perda ou ganho de peso não intencional, distúrbio do sono, que é a insônia ou sonolência excessiva praticamente diária, problemas psicomotores, que é agitação ou apatia psicomotora, quase todos os dias, fadiga ou perda de energia constante, culpa excessiva, que são sentimentos permanentes de culpa e inutilidade, dificuldade de concentração, que é a habilidade diminuída para pensar ou conectar-se, ideias suicidas, pensamentos recorrentes do suicídio ou morte, baixa autoestima e alteração na libido. Muitas vezes no início o sinal da enfermidade pode não ser reconhecido. No entanto, nunca devem ser desconsiderados possíveis referências a ideias suicidas e de destruição ou autodestruição. Agora que ficou bem explicado o que os médicos dizem a respeito da depressão, vejamos o que a Bíblia tem a nos dizer. E no final do vídeo eu vou falar para você sobre como ajudar alguém num quadro de depressão, ou se você está deprimido,
como você pode se autoajudar ou procurar ajuda. A Bíblia fala sobre as emoções humanas e, embora não use a palavra depressão, traz versos que descrevem a tristeza profunda ou mortal, que são sintomas da depressão. Vejamos que antigamente não tinha essa palavra depressão, então eles não usavam isso na Bíblia e até nem sabiam, porque isso nem era clinicamente comprovado, não tinha como comprovar esse tipo de coisa. Salmos 18:4 diz: tristeza de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Salmos 119:28 diz: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Jeremias 8:18 diz: se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Provérbios 17:22, o coração alegre é bom remédio, enquanto a tristeza faz secar os ossos. Salmos 31:9 também diz: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumido. Estão de tristeza os meus olhos e a minha alma e o meu ventre. Podemos ver que Jesus também passou por um período onde ele tinha uma tristeza mortal, a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz isso no livro de Mateus 26, do 36 ao 39 diz: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Também Isaías 53:3 diz: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Algumas versões dizem homem de dores que sabe o que é sofrer. Na Bíblia, não há texto sequer que afirme que a depressão é pecado ou falta de fé. Quem afirma isso não tem base bíblica para essa afirmação, então não tem como estar afirmando uma coisa que não está na Bíblia, ok? Homens e mulheres de Deus na Bíblia também passaram por tempos de depressão ou sofrimento, tristeza profunda, mas Deus não os abandonou. Ele os ajudou a superar a depressão. Essas 3 pessoas que eu vou citar agora, elas passaram por um período de depressão, um período de tristeza profunda. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre eles. Vamos tentar ser mais rápido aqui. Elias era um homem de muita fé e coragem. Ele orava e milagres aconteciam. Mas, depois que teve uma grande vitória no Monte Carmelo, Elias perdeu suas forças. Ele se sentia sozinho, derrotado, assustado, um falhado, com vontade de morrer. Durante sua depressão, Elias teve um encontro especial com Deus. Deus restaurou Elias e lhe deu ânimo para continuar. Você não está sozinho. Jesus está com você. Jeremias foi outro homem que sofreu durante seu ministério. Ele viu desgraças terríveis e foi perseguido por falar a verdade de Deus. Jeremias se sentia muito triste e desejava não ter nascido, mas Jeremias nunca desistiu. Ele recebeu mensagens muito duras, mas nunca se esqueceu que Deus também prometeu a salvação. Mesmo quando os problemas não pareciam acabar, você tem a promessa da salvação. A esperança em Deus lhe dará forças para continuar. Noemi ficou com depressão porque perdeu seu marido e seus filhos. Ela perdeu a alegria de viver e tentou se isolar da pouca família que restava. Ela se sentiu abandonada por Deus. Deus não tinha abandonado Noemi. Através de sua nora, Ruth, Deus restaurou a alegria de Noemi. A amizade leal de Ruth mudou a vida de Noemi. Na depressão, você não pode se isolar. Deus coloca amigos em seu caminho para te ajudar. Um amigo pode ser um agente de Deus para a sua restauração. Elias, Jeremias e Noemi venceram a depressão com a ajuda de Deus. Você também pode. Bom, gente, não há
afirmação bíblica, base bíblica, para afirmar que a depressão é uma possessão demoníaca. Não existe essa base bíblica na Bíblia. Ou então eu poderia, se for dessa forma, afirmar que dor de cabeça, gripe, diabetes e qualquer outro tipo de doença também é possessão demoníaca. Porque doença é doença, possessão demoníaca é possessão demoníaca. Não podemos generalizar. Logicamente que eu acredito que há alguns casos que sim, há um espírito maligno agindo na situação. Não que a pessoa tenha uma possessão demoníaca, mas ele pode estar colocando uma enfermidade. Isso é o que eu creio. Mas são poucos casos, não é em todo, eu não posso generalizar. Senão eu que tenho dor de cabeça vou precisar de oração forte em todo o tempo. Porque uma dor de cabeça também não é uma doença. Então, não, né, se for considerar a depressão, que é clinicamente comprovada uma doença, uma possessão demoníaca, então uma dor de cabeça, uma gripe também vai ser considerado dessa forma. Então a pessoa que muitas vezes fala, não, porque depressão é possessão demoníaca, é demônio, é diabo, e afirma que isso e pronto, acabou, não há uma outra causa. Então ela que tem dor de cabeça também, que também tem uma febre, tem uma gripe, também está possessa, né? Então vamos parar de ser hipócritas e querer só apontar para os outros e falar que isso é aquilo e não estudar. Vamos estudar um pouquinho antes de falar besteira, tá bom? Então não é possessão demoníaca. Se você está com depressão, querido, veja que esses homens de Deus, Elias, veja que até Noemi, Ruth, e vários outros também, nós vemos Jesus aqui. Vamos falar que Jesus ali naquele momento, naquela opressão que ele estava sentindo, naquela angústia, não era um quadro depressivo. Também, vamos falar, o pessoal vai falar, heresia. Bom, isso é o que a ciência fala que é um quadro depressivo. E aí nós vemos algumas pessoas que desenvolveram um período depressivo, mas não significa que a pessoa tem depressão crônica e vai ficar o resto da vida assim. Porque há tratamento tanto médico como tratamento espiritual. Ali foi Deus que ajudou eles naquele momento de angústia e Deus pode ajudar você também. A Bíblia ainda cita outros homens e mulheres que tiveram tristeza profunda, mas se eu fosse colocar aqui, daria muito pano para manga, é muito texto e o vídeo ficaria muito comprido, então não quis colocar aqui, tá bom? Vamos agora ver como podemos ajudar as pessoas que estão nesse quadro depressivo através de algumas imagens. Informe-se. O primeiro passo para ajudar alguém com depressão é se informar sobre a doença, suas características, riscos e sintomas. Assim será mais fácil perceber quando a pessoa não está bem e ajudá-la a enfrentar o problema. Esteja presente. A principal atitude para aliviar o sofrimento de uma pessoa com depressão é ficar do lado dela. Dedique seu tempo e demonstre apoio a ela. Às vezes, assistir um filme e tomar um café juntos já é o suficiente para fazê-la se sentir melhor. Fale sobre o assunto. Ainda existe preconceito em relação à saúde mental e muitos veem a depressão como um tabu. Isso isola ainda mais quem precisa de apoio. Não hesite em conversar sobre o tema, dando espaço para que a pessoa possa desabafar. Escute sem julgar. Esteja disponível para ouvir. Preste atenção no que as pessoas têm a dizer e evite expressões que menosprezem seus sentimentos, como tem gente com problemas muito piores, não te avisei que isso iria acontecer, ou veja como eu lido com os problemas. Depressão não é fraqueza. Esteja com ela, ore com ela, leiam a Bíblia juntos, estimule ela a interagir. Quem tem depressão profunda geralmente resiste em buscar ajuda. O importante é mostrar que existe ajuda e que você está disposto a ajudar. Marque uma consulta, vá com a pessoa e estimule ela a seguir as orientações do médico e tomar os medicamentos corretamente. Bom, você ficou aí com essas imagens, com esse áudio aí também, para você saber mais ou menos como ajudar uma pessoa. No link da descrição do vídeo também vou deixar uma reportagem a respeito aí, lá no blog No Alvo, vou deixar algumas coisas a respeito disso, tá bom? Agora, a Bíblia reconhece que não há nada de errado em você procurar um médico. Em Lucas 5,31 fala a respeito disso. Então, se você sofre de transtorno de humor, não há nada de errado
em procurar ajuda médica, ok? E eu aconselho você a fazer isso. A Bíblia também enfatiza a importância da oração. Salmos 55:22 diz: lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Não fique calado diante deste quadro. Se abra com as pessoas, com os amigos. Provérbios 17:17 diz: em todo tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. Gente, depressão é uma coisa muito séria. É algo que tem acontecido e assolado não só o mundo, mas dentro da igreja está acontecendo muito quadro depressivo. E depressão definitivamente não é possessão demoníaca. É uma enfermidade, uma doença que pode acontecer. Como eu disse, eu creio que às vezes, em algumas situações, o diabo sim pode trazer algumas doenças e pode trazer quadros depressivos. Pode levar a pessoa a uma depressão. Mas isso não significa que a pessoa que tem depressão, ela tem um demônio. Às vezes, por coisas que acontecem na vida dela, como a gente viu, alguns gatilhos, eles trazem à tona esses quadros, trazem à tona essa situação. Então não podemos generalizar, tá bom? Então vamos parar de ser hipócritas e generalizar as coisas. E você que está passando por esse quadro, querido, procure ajuda. Se você não consegue ajuda espiritual, vai no médico, porque não há problema nenhum em procurar um médico, mas não aceite ficar nessa situação. Jesus, ele pode sim curar você, ele pode sim transformar você, como Deus fez com Elias. Elias foi tocado por Deus. Elias, ele foi para a caverna, ele desenvolveu um quadro depressivo, pediu a morte para Deus, aí Deus conversou com ele, Deus tratou ele e ele saiu de lá e voltou a ser uma pessoa vitoriosa. Talvez isso esteja acontecendo com você, você está triste, abatido, procure ajuda médica, tá bom? Gente, esse foi o quadro Tem na Bíblia de hoje. Se você gostou, já deixa o seu gostei aí, compartilha esse vídeo para ajudar muita gente com depressão aí, pessoas que precisam ser ajudadas e pessoas que precisam saber ajudar essas pessoas, porque hoje dentro da igreja estamos precisando de pessoas assim, tá bom? Então se você gostou, comenta também aí, hashtag Tem na Bíblia, pra gente saber quem gostou aí do vídeo de hoje e continuar aí animando a gente a estar fazendo mais vídeos para você. Ative o sininho se não tiver ativado e se inscreva no canal se você não é inscrito. Deus abençoe, um forte abraço e até um próximo vídeo.